Vem com a gente em mais um semanário, hoje o semanário número 66 e perdi as contas de qual dos semanários é em que eu não posso contar, infelizmente, com a presença física, iluminada, de espectro e aura e tudo mais de Claudemir Pereira aqui nos estúdios da TV Santa Maria, onde gravamos toda sexta-feira o semanário. Claudemir está em Frederico Westphalen hoje, Claudemir, ou é Erechim? Continua falando aí. Tá bom. Gostou? Gostei. Dia eu vou fazer um compilado acho que faltaram alguns adjetivos. De todos os adjetivos e apresentações. Acho que faltaram alguns adjetivos aí, em todo caso. Porque para eu passar aqui todos os adjetivos que cabem a ti, Claudemir, daí teria que ser um semanário só disso, não teria pauta. Isso. Entende? É um programa de emergência. Olha aqui, ó, eu tô a caminho de Erechim, eu ainda não fui ainda, tô indo. Ah, então tá. Tô indo de Erechim, vou ver minha dona na falta. Aí fiquei sabendo que a hora que eu vou chegar, ela vai estar na massagem, veja só, se pode. Coisa boa. Ó, a chave vai estar com mesmo. A chave vai estar com a vizinha, que vem a ser minha irmã. Entendi. Mas eles mandaram na mensagem dizendo vizinha, só pra tirar uma onda. Dá pra me dar uma onda. Entendi. Eles são meio chefe lá, o meu pai era o chefe lá da zona e a dona Falda é a chefe agora. Zona no sentido figurado do termo. Sim, tá? Eu entendi, eu entendi. Eu não lá, pensei em outra coisa. Dona Falda disse que a senhora era chefe da zona, o pessoal não entendeu direito. Não, a gente entendeu, eu tenho certeza que os nossos telespectouvintes também. Claudemir, tem algum recado que queira dar antes de começarmos as nossas pautas? Alguma coisa sobre o Papa? É brabo colocar o Papa na pauta, né? Tem duas coisas que são complicadas colocar na pauta. O Papa e também a chuva. Porque a gente vai largar o programa no final da tarde de sexta, o pessoal vai assistir no sábado, no domingo, isso aí tudo virou notícia velha. Então, por esta razão, que nem o Papa e nem as chuvas estão nas nossas pautas de hoje, mas se tu quiser falar alguma coisa a menos que seja brasileiro ou outro qualquer. Sabe que eu não sei quem é que é o Papa ainda. Não sabemos, né? Porque está em curso aí. Isso. Mas talvez até o final do programa a gente saiba. Isso. Mas se for um brasileiro, vale a pena falar alguma coisa. Senão não vale. Claro. Também acho. Mas enfim. Mas não falta assunto. Não falta. Essa semana estava recheada de assunto. Inclusive, Claudemir, eu vou começar de trás. A bem da verdade, eu dizer que eu não tenho a menor ideia quais são os assuntos que ele escolheu, tá? Sim, verdade. Hoje, geralmente, quando o programa é à distância, o Claudemir entra meio de susto, assim. Não dá muito tempo da gente conversar. Aí, aqui, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Erechim, nós temos nesse momento, cadê aqui? 26 graus. Delícia. E em Frederico Westphalen, 27 graus, tempo nublado. Delícia também. Só tá que, bom. Né? O problema é o que vem por aí. Mas os meteorologistas especialistas já nos disseram que não é nada parecido, que o sistema que está trazendo as chuvas de agora não tem absolutamente nada a ver com o sistema que trouxe as chuvas da enchente no ano passado, que não é para ninguém se preocupar, que sim vai ter um volume, né? Ou teve, dependendo da hora que você estiver assistindo o programa aí, ou do dia, um volume maior do que o normal e num curto espaço de tempo, que pode provocar alagamentos, mas que não é nada nem perto, parecido, nada que lembre a enchente do ano passado. Claudemir, a primeira pauta, eu vou começar de trás para frente as pautas, assim, eu vou pegando aquelas que são, dentre as que a gente destacou aqui no programa, as que são mais recentes, e aí, por último, eu falo de uma pauta que aconteceu na segunda-feira, início dessa semana que passou, mas que não deixa de ser importante e claro. A primeira pauta, Claudemir, é sobre a nova lei aprovada pela Câmara de Vereadores e que já foi sancionada pelo prefeito Rodrigo Décimo. Não sei se tu ficou sabendo, eu peguei essa notícia lá no site claudemirpereira.com.br, não sei se tu costuma ler esse site, mas enfim,
Eu estou falando da lei que proíbe sinais sonoros estridentes, e eu confesso que quando eu comecei a ler esta matéria, eu comecei a comemorar antes de terminar a headline dela, porque eu achei que estava falando de alguns outros sinais sonoros estridentes que me incomodam muito no meu dia a dia, mas não, se tratava dos sinais sonoros estridentes nas escolas municipais de Santa Maria. Então, falando, claro, do sinal ali que chama as crianças para a aula, que avisa do recreio, que avisa do final da aula, aquela sirene. A lei, tá, tem como objetivo mitigar, reduzir possíveis desconfortos que os alunos com transtornos do espectro autista têm com aquela sirene que eu já falei agora, né? Parece até um sinal de bateria antiaérea da Segunda Guerra. A gente que assiste filme de guerra, né? Aquele negócio horrível. Então, a ideia da lei, e agora terá que ser cumprida, é acabar com esse sinal aí por conta dos alunos que têm transtornos do espectro autístico. Autista, perdão. Tu sabe que eu andei vendo aí umas não é críticas à lei, tá? A lei é interessante, do meu amigo Alexandre Pinzon Vargas. Isso mesmo, a proposta foi do vereador Alexandre Vargas, do Republicanos, e que também sugeriu, a lei dele sugere que essas sirenes sejam substituídas, né, por sinais musicais ou visuais mais adequados. Não são só as sirenes que são proibidas, as campainhas e sinos também, porque tem escola que tem aquela campainha. Lembra daquela campainha, Claudemir? Sim. Que tinha antigamente, tu apertava e fazia pé. Tá proibido também. E aí sugere, não pode legislar sobre as escolas particulares, mas sugere que as escolas particulares que residem em Santa Maria também adotem a prática. Agora, como é que será substituído? Por que será substituído? Pelo que será substituído? Pois é, a sugestão da lei são sinais musicais ou visuais adequados. E as escolas têm 180 dias para se adaptar. Eu acho requerer assim, aí uma... Desculpa, hoje... Talvez seja necessário... Peço perdão, pessoal que está assistindo aí, que hoje tem um delayzinho e a gente, no nosso ritmo, acaba um atravessando o outro, mas não é de forma alguma sinal de falta de respeito da nossa parte, tá bom? Talvez seja necessária a regulamentação dessa lei. Eu ouvi algumas críticas, não ao espírito da lei, que é absolutamente correto e merece todo o elogio ao Alexandre e a quem mais eventualmente participou dessa decisão de apresentar o projeto. Mas sons estridentes é uma coisa muito genérica, né? Sim. Então talvez tenha a necessidade de se regular, explicando quais são os sons que podem e quais são os que não podem, não como mera sugestão, mas enfim, porque qual é a punição para quem não cumprir? Pois é. Eu não sei até se prevê. Bom, imagino que preveja, né? Toda lei prevê punição. Acho que faz parte do core da lei. Mas como uma lei que se aplica e quem vai ter que cumpri-la é o próprio município. Agora, me parece assim que, antes de tudo, o mérito, né? De respeitar que precisa ser respeitado. Agora a gente vê, curioso, né? Eu tenho uma faixa, talvez eu tenha incomode agora, que eu vou dizer agora, fique chateado, mas eu vou dizer assim mesmo. Tem uma faixa num campo de futebol específico, no caso do Corinthians, que tem a torcida autista, ou coisa parecida. Sim. Você vê claramente, está sempre do outro lado, assim. Claro, quando tu vê os gols do Yuri Alberto, tu não enxerga, mas... Claro. Mas quando tá no meio do campo... Porque eu tô com o olho fechado, né, Claudemir? Eu não enxergo nada, na verdade. Quando ele termina de fazer o gol, eu fecho o olho. Presta atenção no estádio do Corinthians. Mas no estádio do Grêmio tem também, né? Pois eu não sei. Olha, eu acho que gremistas autistas, eu acho que ou autistas tricolores. Eu até vou pesquisar aqui enquanto tu fala. Mas, enfim, o que demonstra sinal de respeito a quem também é normal, né? Não é normal. E precisa ser tratado como tal, mas tem que adaptar às necessidades dessas figuras tão queridas da gente, né? Eu não tenho nenhum autista na família, que eu saiba, mas eu convivo com alguns e acho que é importante sim respeitá-los antes de mais nada. E esse é o espírito da lei, o respeito ao portador do
transtorno do... não sei como é que é, transtorno do espectro autista, que tem gradações, né? Tem uns mais, outros menos, mas de qualquer forma eu acho que o mérito da lei é indiscutível, precisa ser aplaudido. Agora, adaptações talvez sejam necessárias, e eu tenho certeza que haverá sensibilidade da autoridade educacional do município no trato dessa questão. Claudemir, só para corrigir, tá? É a torcida do Inter. Eu não sei como é que eu fui confundir isso, tá? Não sei. Tem uma torcida organizada, uma faixa no estádio do Inter, e que fica inclusive de frente para a transmissão, bem no centro. Também. Autistas Colorados, tá? Mas o Grêmio tem um projeto bem bacana também relacionado à torcida autística, que é o Camarote Espectro Azul, tá? E a pessoas que estão no espectro autista podem adquirir o ingresso e do seu acompanhante com desconto de 50% nos setores de acessibilidade. E tem outras coisas também. E é um fenômeno recente esse, viu? Porque antigamente dizia, o cara é um incomodativo. Tá faltando chinelada. O cara é agitado. O espectro da vara de marmelo. É por aí. Né? Então, acho que tem que ser saudada a legislação pela sua existência, pelo seu mérito. Agora, adaptações talvez sejam necessárias para o seu cumprimento, mas isso aí é irrelevante. Eu fico particularmente feliz com esse tipo de coisa, Claudemir, porque o mundo está mudando. E quando o poder público, em especial um vereador de direita, né, que, diga-se de passagem, se coloca muito essa chancela de pensar e prezar pelas minorias nos vereadores de esquerda e por vezes, nos políticos de esquerda, na esquerda em geral, e por vezes se fala em mimimi e outros termos pejorativos a respeito disso. E aí eu fico particularmente feliz quando um vereador de direita toma uma atitude de apresentar um projeto de lei que protege, de certa forma, que preserva, que preza por uma minoria, que são as pessoas, as crianças, nesse caso específico, do espectro autista. Como eu disse, o mundo mudou e eu fico feliz de ver que o poder público está enxergando isso e está fazendo o que tem que ser feito na medida do possível aí para acompanhar essas mudanças. Não? Eu achei que ia rebater o meu comentário, enfim. Por que eu vou rebater um negócio que eu concordo? Bom. Muito obrigado pela deferência. Então vamos para a segunda pauta de hoje, que essa também fica aí no universo das escolas municipais, mas por um motivo não muito bacana, que é a tentativa de golpe contra professores do município, Claudemir. Que segundo o Simprosme, que é o Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, golpistas têm enviado mensagens pelo WhatsApp e se fazendo passar por assessores jurídicos do sindicato. Tá? Nessa mensagem eles dizem que o professor em questão tem valores a receber em função de um processo judicial. Tá? E segundo o advogado do Simprosme, o Giorgio Forgiarini, os golpistas eles pegam dados de professores em processos reais que estão disponíveis na internet. E aí eles fazem o contato informando, né, entre aspas, sobre a liberação de valores. Então o professor ele já se sente, como é que eu posso dizer, um pouco mais seguro em relação a essa informação, porque ele tem mesmo um processo em aberto, né? Só que, claro, esse golpista ele diz que para liberação do dinheiro o professor tem que fazer algum tipo de depósito, alguma coisa assim, e aí aqueles que fazem o depósito acabam não reavendo dinheiro. Os golpistas, inclusive, segundo o advogado Simprosme, estão usando fotos do sindicato e até dele mesmo, do próprio advogado, para dar mais credibilidade para o golpe. E aí muitos dos professores que foram contatados entraram em contato com o escritório, não fizeram o depósito, foram conferir, fizeram certo, entraram em contato com o escritório por telefone e aí verificaram que não era verdade e o golpe esfriou, digamos assim. Mas fica o alerta aí para todos os professores, né, Claudemir? Vou dar uma dica aqui para quem recebe essas coisas, desconfie.
quando o santo é muito bom, desconfie. Eu tenho uma conta num determinado banco, que eu não vou dizer, faz quase 40 anos, mas não vou voltar, não teve tratado muito bem, então vou deixar assim. E banco tem aquilo que eu já falei, né? Que não vou repetir aqui, porque senão vai dar problema como já deu. Sabe como é? Então, assim, me parece que quando acontece alguma coisa assim que precisa, que é tão incrível, tão parecendo que é verdade, eu ligo pro meu gerente. Escuta, fulano, Marco Ferigolo, que é o meu gerente. É verdade ou não é verdade? Ele disse assim, não, isso é golpe. Então tá, então já esqueço. Então, porque o banco, como regra, ele não manda por WhatsApp, não faz contato direto com ninguém. Normalmente tem um edital, alguma coisa assim. Então, puxa vida, mas a dica é a seguinte, quando for uma coisa muito boa, desconfie. Não existe coisa tão boa assim que não pudesse ser avisado de outra forma. Agora, não é um procedimento inédito. Já houve outros casos envolvendo advogados, os mais diversos. Seguidamente, outro dia vi o meu amigo Martini fazendo uma manifestação, ele que é tão discreto, dizendo que estavam usando o nome do escritório, MM Toneto e não sei o quê, esqueci agora o nome completo, para aplicação de golpe, mas coisa muito semelhante. Os clientes eles ficam sabendo quem são os clientes, principalmente nessas ações coletivas, entendeu? As ações coletivas são um maná para golpista, porque ele percebe que tem um monte de gente perguntando, pedindo a mesma coisa, e aí o ganho é praticamente certo, ainda que de longo prazo, mas normalmente não é tão rápido assim, tá? Então, por favor, desconfiem, porque os sem vergonha estão por aí mesmo. E aliás, não tem o que fazer, né? Porque estão... Opa, correu a linha. Correu a linha. Como é que é o nome? Marketing. Aproveita aí, Claudemir, diz para eles que agora tu está em gravação. Quando nós estivermos ao vivo, a gente vai poder dizer, poxa vida, tu não tá nos assistindo, tu tá me ligando aí, não sabe que eu tô no ar. E, então, aproveitando só, o Claudemir se atrapalhou, ele não lembrou do nome do escritório, eu vou dar o nome certinho aqui, Claudemir, né? Já que tu citou os MMT Advogados, tá? Martini Medeiros e Toneto Advogados Associados. E não foi o Martini. Isso não é propaganda, a OAB, por favor, não vai incomodar o pessoal lá, né? Eles não estão nos pagando nada para falar o nome do escritório aqui, tá? Só Martini, faz parte da informação dada. Martini, qual é o segundo sobrenome? Que fique claro, este não é o escritório do Simprosme, que representa o Simprosme, é o escritório citado pelo Claudemir. O escritório... Como é que é o nome do M, o segundo M? Martini Medeiros e Toneto. Medeiros, pois é, o Medeiros. O meu amigo Medeiros é que fez não foi o Martini, não foi o Martini, foi o Medeiros, que fez a observação, inclusive na internet. Mas de qualquer forma, se referia ao escritório. Quer dizer, os caras são de lascar. E usa o nome do escritório, usa o nome do advogado, usa o nome de um monte de gente para faturar em cima. E agora, sabe o que é pior, Claudemir? A maioria desses golpes são feitos de dentro dos presídios. Exatamente, os caras não têm o que fazer. Claro. Só que aí, pô... Olha aqui, vou dizer uma coisa, o cara faz, digamos, o celular tá correndo solto, né? E bateria também, para poder usar. Então, assim, internet... O cara faz... Tipo, o cara baixar a foto, ter o WhatsApp, baixar foto, né? Ir lá pesquisar dados e tal. O cara faz 3 ligações por hora. 3 ligações por hora. Vou dar uma de barato, tá? Isso são o quê? 3 vezes 10? 30 por dia. Um que caia, tá rico. Ah, sim. Tá feito o dia. Deve ter até meta. Deve. Vou ligar 30 vezes, você terá... Minha meta é acertar 2. Já tentaram me aplicar um golpe uma vez, Claudemir, que o cara tinha o mesmo procedimento de um escritório de telemarketing, assim, ele conversava comigo e tal, aí quando ele chegava num teto, eu vi que era golpe, mas eu, como jornalista, eu queria ver até onde ele ia. Então eu fui dando corda, e aí chegou um momento em que ele chamou o supervisor, do mesmo jeito que no escritório de telemarketing, né, no atendimento telemarketing, eles fazem também. Chegou uma hora que a negociação trava e chama o supervisor. O supervisor pegava o telefone, se apresentava, falou comigo, tentou negociar também, né, me deu um desconto especial que só ele podia dar. Olha, o pessoal é profissional.
Olha que eu vou te dizer uma coisa, só qual é a ligação? Eu peguei aqui um pouquinho. 011 4105 6936, São Paulo. Os caras estavam tentando me engrupir, dizendo que faça os últimos golpes da Previdência. A Previdência Social estava exigindo prova de vida digital. Mas vão se catar! Isso. E aí se tu cai, tu aperta no botãozinho lá e já todos os teus dados. Tudo. Tá? Todas as tuas contas bancárias, tudo. Aperte um, aperte dois, apertou um, você lascou, para não ter outra palavra. Exatamente, não precisa nem chegar lá na 3. Claudemir. Então, mais uma vez, mais um bloqueio. Tá. Mas não adianta, eles são infinitos. São. Eu tenho muito mais telefones bloqueados do que eu atendo. Eu não sei se foi aqui ou se foi em outro programa, se foi na F5 que eu falei, que tem um software, né? As empresas podem contratar um software, então o número ele é randômico, tu liga e na hora que tu faz a ligação o sistema escolhe um número aleatório lá para ser o teu número no momento que liga para a pessoa. Então é infinito, a mesma pessoa vai te ligar de 1 milhão de números diferentes, não adianta bloquear. Infelizmente é isso. Eu bloqueei por desencargo de consciência. Claro. Esse número não vão usar. E também porque se caso a empresa ou o golpista não usar um sistema desses, é um a menos que te liga quando tu bloqueia, né? Exatamente. Agora tem alguns que não adianta. Principalmente aqueles que têm o mesmo código de área do teu número. Esses aí, 100% é sistema, é software. Então, esses geralmente não adiantam. Então, professores municipais, não deem trela para esses marginais. Por favor. E se tem algum processo em andamento, alguma coisa assim, agradece, desliga o telefone, fecha o WhatsApp, né? Não clique em nenhum link que eles mandarem, nada, não clique em nada que eles mandarem. Diga para o meu amigo Jorge. Não ouçam áudios que eles mandarem, nada. E aí entra em contato com o escritório do Giorgio. Eu ligo para o meu amigo Jorge, por sinal escreve todos os domingos, na madrugada de domingo, no site Claudemir Pereira. Direito Público, normalmente ele escreve, que é exatamente essa área. Que, aliás, ele é doutor, sabia? O Jorge não é pouca coisa, não é pouca porcaria, não. Ele é doutor nesse negócio aí de Direito Público. Fez um tese dele, se eu não estou enganado, tem a ver com o DASP, lá no governo Getúlio Vargas, 1900 de outubro, mais ou menos. Ou então liga para o sindicato, né? Isso. Então aqui, Claudemir, já que a gente falou o nome do escritório do MMT, vou falar aqui, ó, Forgiarini, Lovato e Soares Advocacia. É o escritório do Giorgio Forgiarini, assessoria jurídica do Simprosp. Tá bom? Certo. E, por favor, vou repetir, não é merchan, a OAB não incomode os escritórios... Eu não ganho um puto pila, nem do Martini, nem do Martini, nem do Jorge. Exatamente. Última pauta, Claudemir. Senhor! A última pauta aconteceu na última segunda-feira, tá? Continuamos, vamos mais uma vez falar de transporte público. No semanário passado, nós falamos aqui sobre a falta de acordo entre os motoristas e cobradores e também as empresas de transporte público municipal aqui de Santa Maria em relação ao reajuste do salário da categoria. E também falamos que o Citracover não descartava a possibilidade de paralisação, pois ela aconteceu. Tá? Na segunda-feira, os ônibus da Expresso Medianeira, que atende a região oeste da cidade, foram impedidos de sair. Não sei se foram impedidos é o termo correto, mas ficaram no pátio, tá? Em protesto pela falta de reajuste. A paralisação foi curta, Claudemir. Foi ali das 5 da manhã até as 9 da manhã, com 96 ônibus na garagem, tá? Durante esse período. Mas ainda assim, a estimativa é de que 15 mil santamarienses foram afetados pela falta de ônibus, sem ter como se deslocar para o trabalho, para a escola, consulta médica, outros compromissos, enfim. Tudo bem, essa aconteceu na semana, mas essa notícia já pode ser considerada notícia velha, digamos assim, principalmente nos tempos que a gente vive hoje de instantaneidade na informação. Só que eu tenho um adicional a esta notícia.
Porque em resposta à paralisação, a Câmara de Vereadores fez o quê, Claudemir? Criou uma comissão. Criou mais uma comissão de representação externa para acompanhar a mobilização do setor. Comissão que vai ser composta pelos vereadores Alexandre Vargas, republicanos, Givago Ribeiro, do PSDB, e João Ricardo Vargas. A missão, o objetivo da comissão é fazer o acompanhamento das pautas dos trabalhadores que reivindicam o reajuste salarial. Tá? Olha, e hoje já são... Só para terminar, eu acho que tu pensou que eu tinha terminado, mas por causa do delayzinho aqui, desculpa. Só para terminar, hoje já são três comissões especiais envolvendo transporte público na Câmara de Vereadores de Santa Maria, Claudemir. Uma que busca discutir e atualizar as planilhas que apontam os preços do transporte público e os gastos, enfim. Outra que acompanha o processo licitatório e outra que busca discutir a tarifa zero do transporte coletivo em Santa Maria. E aí agora uma quarta, que é essa que vai acompanhar aí as demandas do Citracover em relação ao reajuste salarial. Olha, o que eu vou dizer? O que tu quer que eu diga? o que diz o teu coração? O meu coração não pode, o meu coração fica quieto nessa hora. Ele se emudece. Não é assim, ó, puxa vida. Eu louvo até estou escrevendo sobre isso, sobre essa comissão. Mas a comissão não, a interferência digamos assim, da Câmara no questão do transporte. A Câmara, eu acho que o problema não é essa comissão que foi feita. O problema é a superposição. Podia ter pego uma das outras aí, convidar, acrescentando, quem sabe, eu não sei como é que funciona, porque aí tem a questão burocrática aí. Sim. Podia pegar uma das comissões e ampliá-la, quem sabe, né? Aquela que trata das planilhas. Da planilhas de gastos, né, Claudemir? Exato. Ela poderia acompanhar a demanda, tu não precisaria criar uma nova, penso eu, porque se os salários dos motoristas e cobradores faz parte, inclui a planilha de gastos, a própria comissão que cuida da planilha poderia chamar o Citracover para conversar, entender quais são as demandas, fazer o acompanhamento institucional do que é pleiteado, como diz o próprio texto da Câmara. Mas, enfim, é aquilo que a gente fala, são muitas comissões especiais na Câmara de Vereadores sobre todos os assuntos, não só sobre transporte público. Eu até 28 frentes parlamentares. Eu até nem atrevo dizer que esse tema é o que mais tem comissões especiais, porque eu não saberia dizer. Talvez da Corsã tenha também um número alto de comissões, enfim. O que eu sei é que também tem um vereador, meu amigo, não é meu amigo, mas poderia ser, não tem problema nenhum, que é o Luiz Roberto Meneghetti, do Novo, que está apresentando um projeto de resolução pedindo para... Deixa eu ver se eu consegui. Eu acabei de perder aqui. Um tá não sei aonde, outro eu tô sem repórter hoje, cara. Um tá na psicóloga, outro não sei aonde, não pode, e aí eu tenho que cuidar do papo. Cuidar do papo, então. Tá, fica de olho na fumaça aí. A fumaça já saiu, agora eu preciso saber quem é o cara. Quem é o pontífice. Mas enfim, a questão toda, o Luiz Roberto Meneghetti apresentou um projeto, que eu não me lembro agora se é de resolução, coisa parecida, propondo que não precise mais ser aprovado em plenário a criação de comissões, de frentes parlamentares. Puxa vida. Bastaria um número X de vereadores, número X de vereadores de partidos distintos. E agora não sei, não tenho os números aqui exatamente, mas se procurar aí você vai achar. No bastidor, procura bastidores da lunetinha aí, vai aparecer. Mas enfim, se eu não me engano são 2 ou 3 partidos diferentes e tal. A ideia até que é boa, sabe? É acabar com a discussão inútil, não a discussão boa. Como é que funciona hoje? O sujeito reúne lá 2 ou 3 partidos, 2 ou 3 vereadores, que é o mínimo,
e quer criar uma frente parlamentar em defesa do semanário. Aí passam lá, tem que ser aprovado na Câmara, portanto tem processo de discussão, ficam 3, 4 horas lá discutindo. Aparece lá o vereador Claudemir dizendo que esses caras são um pentelho, que não valem o que come e tal, e não tem nada que está permitindo que se faça uma frente em defesa deles. Aí aparece outro vereador chamado Guilherme, que diz assim, não, esses caras são bons, eles têm coisa de fundamento e tal, então vamos dar uma força para eles. E aí fico nesse nhaco-nhaco, nesse fonfon, nessa azeitona, durante 2, 3 horas. Ele quer evitar isso. É meritório. O que eu não sei se é meritório é restringir transformar a aprovação em automática. Praticamente automática. Isso eu não tenho certeza não. Mas, enfim, tudo isso para dizer que as comissões parlamentares de representação externa, como é esse caso do transporte, a comissão de não sei o que, de não sei o que, e a frente de não sei o que, de não sei o que, seriam suficientes para acompanhar o balacobaco aí envolvendo o transporte coletivo. Eu penso isso. Agora, não adianta nada, não vai contar nada, sem o argumento que não tem nem custo adicional, então não tem custo adicional. Não vai acontecer nada. É uma coisa inócua. O representante vai acompanhar o quê? Vai fazer alguma coisa? Vai tomar alguma atitude? Não vai. Vai só acompanhar. E, portanto, perde-se um tempo enorme, perde-se gasto, eles até só ganham o quê? Ganham um espaço na mídia, que é o que está acontecendo aqui nesse momento. Nós estamos falando desses caras, né? Estamos falando dessa comissão. É só isso, é o único ganho que eles têm. No meu ponto de vista, é só o que tem. Agora, se vai funcionar no final das coisas, vão propor alguma coisa, não vão nada. Vão só acompanhar. É o que penso, meu caro. Pensa muito bem, Claudemir. Eu concordo contigo. Assina embaixo. Em 2 vias, se precisar. E é isso. Tu viu como hoje foi... Parece que foi rápido, né? Eu tenho a impressão. Deu tempo aí. Porque estava bom ou foi deu rápido? Deu tempo regulamentar aí? Pois é, já deu tempo regulamentar. Hoje é o Marcelo que está aqui. Já temos ainda... não. Olha, sobrou tempo, rapaz. Temos ainda 8 minutos. Nem teve batidinha ainda, Claudemir, hoje. Tu vê, cara. Olha. Tu vê como é que tá. Então não fica aí, Claudemir, tribuna livre pra ti, já que nós estamos falando de Câmara de Vereadores. Não me dê esse troço aí. Não me dê tribuna livre que eu vou falar bobagem. Sabe que algumas pessoas... tu não pode dar muito espaço, tá? Pode dar muito espaço, sai cocô. Deixa assim que tá bom. Tem alguma coisa pra falar de Grêmio? 0-0? Não, melhor não. Grau, alguma coisa melhor assim. Não, então. Nós vamos dar uma dica aqui. Nós estamos gravando antes de um jogo terrível para o Internacional. Verdade. Então, fiquem quietos. Mas o Inter tem mais sorte que o juízo, hein, Claudemir? Porque o Nacional ia até a Fonte Nova e vencer, embolou o grupo. Se o Inter não perder, né? Porque se não se perder, tá ferrado. Hoje o Inter, com um empate, tomara que na sexta-feira, quando o pessoal estiver assistindo, eles digam, o Bica acertou. Com um empatezinho hoje, o Inter pode garantir a classificação. Eu tô numa fase que... Sabe que eu vou... Já que tu quer gastar o tempo, deixa eu gastar. Vai. Eu tenho 2 casas, como as pessoas sabem. 2 casas não. 2 casas, 2 despesas, tudo dobrado. 2 lares. Né? 2 lares. Mas num deles eu tenho a Claronet, que é em Santa Maria, e no outro eu tenho a Sky, que é em Coisa de Aniversário. Aniversário não tem Paramount Plus. E ontem eu tive que usar um meio alternativo para tentar ver o jogo. E aí chegou um ponto assim, quer saber uma coisa? Não sei catar, fiquei ouvindo no rádio, velho rádio de guerra. E é bom, né, Claudemir? O jogo parece melhor do que foi no rádio. No caso do Grêmio parece que foi pior do que já foi. Não vamos nos iludir. Eu sinto saudade. Mas é muito engraçado porque aí em Santa Maria eu tenho, no Claronet eu tenho Paramount. Assim como tem eu tenho 2 problemas hoje no esporte. Eu não sei como resolver, eu não sei gastando mais. O problema é que gastar mais tá difícil. Um é trazer o Paramount, assinar o Paramount também na Sky, para quando eu estiver aqui em Santa Maria, em Frederico. E o outro é assinar uns 3 ou 4 lugares para poder ver o Ipiranga de Erechim. Aí não dá, né? Aí não dá pé. Então
uma várzea essa questão dos direitos de transmissão de jogos, né, Claudemir? Não, eu tenho. Sabe que há uns 5, 6 anos eu prognostiquei isso, mas ninguém me deu bola. Prognostiquei isso do falecido para mim, né? Que está bem ativo, graças a Deus. Sala do debate que eu conduzia. Tentei várias vezes introduzir o assunto, mas não adiantou nada. Nos preparemos, que chegará o dia que nós vamos ter que olhar no mapa para saber onde é que nós vamos assistir o jogo do nosso time. Esse tipo chegou. Por exemplo, o Inter, vou pegar aleatoriamente, o Inter e Corinthians só passou num lugar. Exato. No Amazon Prime. Se você não tem assinatura do Prime, você não viu. Você não tem assinatura do Paramount, você não vê alguns jogos da Libertadores. E assim vai. Se você não tem a Disney, por exemplo, quem gosta da Série B, eu gosto da Série B. Estou meio perdido, mas eu já vou me achar. Como gremista, eu acho que é quase uma obrigação tua gostar da Série B, né, Claudemir? Não vou dizer o que eu estou com vontade de dizer. Desculpa, eu não aguentei. Não quero ofender ninguém e tal. Nós temos diferenças semelhantes aí nesse próximo. Enfim. Eu gosto da Série B, eu gosto de assistir a Série B. E gosto de assistir a Série C. A Série C é um esparramo, tem 500 lugares. A Série B você pode assistir. Você pode não. Você assiste no Disney Plus. Se você não tiver o Disney, está resolvido. Todos os jogos passam por ali. Se você não tem a Disney, você vai ter que se lascar, porque eu vou ter ESPN, Rede TV, TV Brasil, Raikkopan. Dividido em um monte de lugar. Haja dinheiro para tudo isso aí. Haja dinheiro. E outra coisa, isso do ponto de vista do espectador. É uma coisa terrível. Agora, tinha um outro detalhe que eu queria dizer e eu esqueci. Mas enquanto tu lembra, só para corroborar com o que tu está falando, o pior de tudo ainda é o fato de ser um jogo em cada lugar. Porque a questão das competições sempre foi assim. Tu assistia o Campeonato Brasileiro num lugar, e aí o Campeonato Brasileiro tinha mais de um lugar, mas sempre tinha aquele que passava todos os jogos. E tu tinha, por exemplo, Libertadores na ESPN, Sul-Americana na Record, lá na TNT Sport, sei lá. Agora é assim, todos compram os direitos dos jogos de jogo pingado. Então o Prime foi lá e comprou os direitos do Corinthians e Inter. E aí tu não assiste em nenhum outro lugar, só lá. E tu tem que ficar cada jogo descobrindo onde vai passar. Exatamente, tem que fazer um mapa. Eu tenho até um site que eu procuro dia a dia onde é que vai passar. Por exemplo, agora nós temos o Mundial de Clubes. Eu tenho interesse em assistir todos os jogos. Claro. Todos os jogos possíveis, né, que eu possa ver. Eu cada vez posso ver mais jogos. Mas alguns eu não consigo por causa dessa lambança aí de ter num lugar e não ter no outro. Mas, por exemplo, são divididos. Quem comprou os direitos foi um tal de DAZN. Sabe quanto é que é? Quem é o DAZN? É um streaming. E aí o seguinte, ele repassou para a Globo e para o Sport TV e para não sei quem. Então vai ser na Globo, no Sport TV, não sei quem e no DAZN. Pronto. Os jogos do e aí lugar, cada jogo vai ser num. Exatamente. Tem que ficar assim. Só nas finais, só na partidas finais, tal, quartas finais, é que tu vai poder mais ou menos se localizar. Até lá o time que está torcendo já se lascou, ou se não tiver lascado, tudo bem, mas se tiver, tá fora. E aí eu, como esportista que quero ver, não tem nenhum time meu lá, mas eu quero ver. E aí tem esse problema. Agora tem um outro problema muito pior, que é do ponto de vista do telespectador e do ouvinte de rádio, que é o tal de delay. O streaming, quer dizer, a TV aberta chega com alguns segundos depois. Um segundo depois. Aí tá, tu ainda aguenta e tal, fica ouvindo devagarinho e tal, tira, bota o fone e tal. Agora, a TV fechada já são 2 ou 3 segundos adicionais. Puxa vida. Outro dia eu vi um desabafo do Plantão do Estúdio que eu achei graça. Bem feito pra ti, cara. Bem feito, fica defendendo esses caras aí, fica se lascar mesmo. Claro que eu falei brincando e pra mim mesmo. Eu fiquei com pena dele. Comentarista de arbitragem, ainda estamos no jogo da semana passada. O lance ainda está na semana passada, não chegou aí. Quer dizer, é 1 minuto, cara. 1 minuto. A Paramount, por exemplo, é 1 minuto. Que demora em relação ao rádio. Se o cara. Só tem um jeito. Se o cara tem que começar a torcer para os caras fazer tudo off-tube. Se estiver no estádio,
Não, o bom é que tá No dando. streaming o delay é maior ainda que a TV fechada. É claro, quase um minuto. Não tem inviável. Mas um minuto pode acontecer 3 gols. Mas, credo. Não, cobrança de pênalti. O teu time já foi eliminado e tu ainda tá ali torcendo. Não, e o pior é isso. O pior, cara, me aconteceu num Grenal. Que coisa terrível. Eu sei que a gente tá falando abobrinha e tal, mas é uma abobrinha que interessa a todo mundo, eu acho. Então, o Grenal, tô em Santa Maria, estava em Santa Maria, tá assistindo o jogo aquele, foi 1-1. Né? O último foi 1-1. O Grêmio perdeu. Foi um dos que o Grêmio perdeu. O do 1-1 não teve. Teve um cara que vibrou com um gol 10, 15 segundos antes de eu ver o gol. É muito ruim. Ele tava no rádio, só tava no rádio, filho da mãe. Sabe como... E aí, cara... Tem uma recordação de delay assim horrível. Inter e Fluminense. Eu ouvi o vizinho que eu sabia que era gremista gritando. E eu sabia, o Inter foi eliminado. Tomou um gol. Já era. Isso é broxante. Isso é broxante, para usar outra expressão. Que coisa terrível. Olha, então é o seguinte, ou vocês dão um jeito nisso, ou eu vou dar um jeito em vocês. Qual é o jeito de vocês? Vou ouvir no rádio só. Só no rádio. Vou ver o tape. Antigamente era assim. A gente via os tapes, tá? Na minha época, né? Tu não pegou tempo do tape. Mas eu peguei. Mas ouvi muito jogo no rádio. Eu acompanho futebol mesmo, acompanhando assim desde 1994, Copa do Tetra. E aí, jogo do Inter era só no rádio. Narração em rádio hoje está complicado. Eu tive com pena dos narradores, que a imagem chega muito antes, chega muito depois, e aí ninguém te ouve. Eu estou ouvindo rádio basicamente por causa dos comentaristas hoje. E aí assim tem que torcer. Bom, foi para a linha de fundo, deve ter dado um espaço aí para os caras do comentarista. E aí às vezes está terminando o comentário do comentarista e já... Enfim, é uma zona. Outra chance de gol. Um jogo muito rápido. Uma zona daquelas. Isso, agora sim temos batidinha, Claudemir. Agora sim preenchemos. De laranja ou de abacaxi? Oi? De laranja, de abacaxi? De laranja é bom. Abacaxi não sou muito fã, mas laranja é bom. Banana. Abacaxi eu adoro, desde que eu não preciso descascar. Não, abacaxi eu gosto da fruta, eu não gosto sucos e derivados, eu não gosto. Eu gosto da fruta, pura é a minha preferida. Só se alguém cortar pra mim, porque senão não tem jeito. Eu não sei de onde é que tiraram essa história aí de que descascar abacaxi é difícil. Descascar abacaxi é barbada. É isso aí. Eu descasco abacaxi quase todos os dias, mas outros tipos de abacaxi. E tira de letra, tenho certeza. Posso botar nos assuntos do dia aqui os delay e as... Claro, eu vou botar aqui também. Eu vou botar aqui. Vamos botar aqui também. Hoje tivemos 4 assuntos relevantes. 3 factuais e... Na verdade não é delay, o delay é uma consequência. Isso. É a desordem nas transmissões de TV do esporte. Perfeito, Claudio. Poucas pessoas sabem titular matérias como tu, Claudio. Isso eu falo. Antigo. E eu já te falei isso, né? Tu sabe que... Ontem encontrei o Fritz. Conhece o Fritz? Conheço a reputação. Veio Nunes, conhece? Sim, sim. Depois ele estava aqui em Frederico Westphalen acompanhando a eleição do ANDES, Sindicato Nacional dos Professores. Estávamos falando sobre isso. Quem trabalhou na razão antigamente e tinha que fazer título, sabe muito bem fazer título. Essa gurizada não sabe fazer título. Fazer título é tamanho certo e tal. É uma coisa, confusão. É uma arte. Os novatos dão trabalho. Eu sei porque eu tenho 2 em casa. Não, e hoje em dia a internet aceita tudo, né? Em termos de tamanho, de número de caracteres e tudo mais, então o pessoal não precisa se esforçar muito para dar título. Não aceito, não, mas praticamente dá o lead inteiro já no título. Mas tu vê o site do Claudemir, vê se não tá tudo arrumadinho. Com certeza. Dentro do vidrinho. É o editor, né? Fazer o quê? E eu, pelo menos, tenho um dos dois que... Agora vou entregar aqui. Um dos dois que está seguindo o velho aqui e está começando a fazer certinho também. Coisa boa quando os nossos ensinamentos a gente vê que estão sendo aproveitados. Né? Ensinamento não, é bem forçado. Se não fizer assim, tá fora. Não, mas não deixa de ser ensinamento. Então tá. Então é isso, Claudemir. Semana que vem pra ti. Semana que vem estarei em Frederico, mas depois nas 2 seguintes estarei aí. Então 2 fora de casa e 2 em casa. Agora tem mais uma fora de casa. Jogos. Mais uma fora de casa e depois 2 em casa. Depois 2 em casa. Coisa boa. Te esperamos ansiosamente aqui, Claudemir. E
muito obrigado para você que assistiu o Semanário até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar este programa, independente da plataforma em que você estiver assistindo. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.